Unidade 15, ótica geométrica. Vamos lá, reflexão da luz. Quando a luz encontra um obstáculo e ela retorna para o meio de origem, você tem a reflexão da luz. Nesse caso, a representação aqui, o obstáculo, a luz se encontra no meio de cima, ela encontra esse obstáculo, ao invés de atravessar, ela retorna ao meio de origem, fica caracterizada a reflexão. Aí você tem dois tipos de reflexão, a reflexão regular, quando os raios mantêm o paralelismo, e a reflexão irregular, onde, nesse caso, após a reflexão, esses raios não vão manter o paralelismo. Isso aqui acontece em superfícies lisas e aqui em superfícies rugosas, ásperas. E agora vamos falar sobre as leis da reflexão, que são duas. Em primeiro lugar, lembrando dos elementos da reflexão. AB é o raio incidente, BC é o raio refletido e N a reta normal, que é sempre perpendicular ao ponto de incidência, na verdade perpendicular ao plano de incidência da luz. Aí você tem um ângulo de incidência, que é o ângulo entre o raio incidente e a normal, e o ângulo de reflexão, que é o ângulo entre o raio refletido e a reta normal. A primeira lei, ela diz que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal estão no mesmo plano, são coplanares. A segunda lei, ela vai afirmar que o ângulo de incidência ele é igual ao ângulo de reflexão. Alguns autores invertem isso, diz que no lugar onde eu botei a primeira é a segunda e vice-versa, mas aqui não vem ao caso. Agora, essa lei de dizer que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, isso vai desencadear uma série de problemas envolvendo ótica e também geometria, que é muito bom você treinar esse tipo de exercício. Continuando aqui no nosso capítulo número 15, o espelho plano. O espelho plano, que é um anteparo que vai provocar na luz uma reflexão regular. O espelho plano, a gente tem algumas coisas para dizer sobre as características das imagens que ele vai gerar. Em primeiro lugar, essa imagem é uma imagem virtual, ela vai ficar atrás do espelho. Em segundo lugar, o tamanho do objeto sempre vai ser igual ao tamanho da imagem. Isso significa que se uma pessoa de 2 metros ficar na frente de um espelho, a sua imagem também terá 2 metros. Por isso que a gente colocou o tamanho do objeto igual ao tamanho da imagem. Uma outra coisa que você pode observar na sua rotina é que o espelho plano ele troca a direita com a esquerda, ele vai gerar aquilo que nós chamamos de figuras enantiomorfas. Então, se você chega com um cartaz na frente do espelho e esse cartaz está escrito a palavra fio, ele vai te mostrar o espelho isso completamente ao contrário. Ao invés de começar com a letra F, começa com a letra O, a letra I que fica no meio e no caso aqui a nossa letra F agora aparecendo por último, mas a letra F invertida. Então ele gera imagens enantiomorfas. E por fim, uma outra coisa que interessa bastante, isso aqui é dúvida de muitos estudantes, é a questão do campo visual. O que significa isso? Você tem, por exemplo, um espelho plano e um observador na frente desse espelho. E nós queremos saber se por reflexão, através desse espelho, esse observador consegue enxergar, por exemplo, os pontos ou objetos A, B e C. Então, como é que eu posso determinar se esse observador enxergar A, B e C? Lembrando, pela reflexão, não é simplesmente ele olhando para os objetos, ele vai olhar para o espelho para ele poder enxergar por reflexão. O que você faz? Você imagina a imagem dele lá atrás do espelho, obedecendo uma coisa muito interessante, a propriedade dos espelhos planos, que é a questão da simetria. A distância do observador até o espelho é igual à distância do espelho até a sua imagem. Então você imagina ele bem aqui, agora a imagem dele, e aí você traça duas retas que vão tangenciar as bordas do espelho, conforme eu vou fazer aqui. A primeira reta tangenciando a parte inferior e a segunda reta tangenciando a parte superior do espelho. E você nota que apenas o ponto C foi o ponto que caiu naquilo que nós chamamos de campo visual. Então ele só vai enxergar por reflexão o ponto C.